Capítulo 946. A poção gelada deslizou por sua garganta, trazendo dormência a Klein, que atingiu profundamente sua alma. Ele já havia parado de dançar. Sua mente parecia estar elevada como se ele estivesse no ar, olhando para as ruínas da Praça do Reavivamento, na cidade de Kukawa, que havia sido deixada em ruínas pelos repetidos relâmpagos. Neste momento, ele sentiu suas emoções despertarem por algum motivo desconcertante, já que todos os pedestres abaixo pareciam estar conectados a ele por alguns fios invisíveis. Eles podiam ficar felizes, zangados ou tristes, realizando todos os tipos de ações com base nas instruções dele. Klein frequentemente teve esses sentimentos recentemente. Ele sabia que esta era a visão de um diretor. Ao ver todos os participantes como marionetes ou atores, ele tentou controlá-los ou orientá-los para que realizassem uma grande performance. Usando esse toque de familiaridade, Klein ajustou apressadamente seu estado de espírito, separando completamente suas emoções e vendo tudo de uma maneira fria e distante, para evitar ser afetado pela peça. Como diretor, ele seguiu o roteiro, referiu-se à realidade e fez uma análise racional para escolher de acordo com as circunstâncias. Ele permitiu que as emoções aumentassem, permitindo-se levar as coisas adiante e usar as pistas que surgiram. Uma vez que seu estado de espírito se acalmou, ele sentiu o poder da poção se espalhar por seu corpo, como uma rede afiada. De repente, Klein sentiu que seu corpo da alma estava conectado ao seu corpo físico. Eles foram divididos em inúmeras partes e, sem conseguir mais segurá-los, ele soltou um grito do fundo de sua alma. Não! Seus pensamentos foram divididos em pedaços, transformando-se em fragmentos à medida que se fundiam com diferentes pedaços de carne enquanto ganhavam sua própria consciência. Estes incluíam Klein com dor, Klein com arrogância, Klein com frieza, Klein com gentileza, Klein que conseguia se divertir, assim como Zolmingrui, Sherlock Moriarty, German Sparrow e Duane Dantes. Todo o seu corpo espiritual parecia ter sido jogado em uma máquina de moer. Não muito longe dali, Leonard, cujas bochechas escorriam de lágrimas inconscientes, viu pela primeira vez o Capitão Dan, que abraçava Dali Simone, transformar-se novamente em Klein Moret. Depois disso, ele notou seu rosto, pescoço e costas das mãos. Gavinhas de cor pálida se projetavam como se tivessem vida própria. Elas continuaram crescendo para fora, transformando-se em um verme transparente. E por baixo das roupas também havia sinais de contorção. Isso fez com que Leonard tivesse a sensação de que Klein entraria em colapso e se transformaria em um aglomerado de vermes transparentes no segundo seguinte, enquanto corriam em direções diferentes. Assim como queria fazer alguma coisa, ele se sentiu tonto. Ele instintivamente fechou os olhos e não se atreveu a continuar assistindo. Os vermes transparentes que cresceram no corpo de Klein brilharam sob a luz do sol, produzindo camadas tridimensionais de símbolos misteriosos. Eles se conectaram aos níveis superiores e inferiores, apresentando diretamente os conceitos abstratos de estranheza, loucura, mudança, força e sabedoria. Em meio a ventos frios e uivantes, fios negros e ilusórios surgiram ao redor de Klein enquanto se uniam, formando estranhos tentáculos. Os tentáculos se agitaram enquanto seu corpo da alma, projeção astral, corpo do coração e da mente e corpo etérico foram reduzidos a fragmentos à medida que se fundiam com os diferentes vermes que representavam os vários pensamentos, turbulências e dilemas de Klein. À medida que flutuavam suavemente entre eles, pareciam voar até uma altura infinita, onde havia inúmeras ilusões abraçando enormes edifícios distorcidos. Eles estavam tocando instrumentos de música, fazendo discursos, rosnando ou delirando.
Em meio aos incontáveis sentimentos caóticos de Klein, tudo ao seu redor se amontoou como se transformasse no mundo espiritual. No entanto, havia pessoas vivas indo e vindo com as estrelas brilhando sobre elas. Neste momento, os fragmentos cheios de pensamentos tiveram memórias semelhantes, memórias frescas. Era o Rei dos Anjos, Adam, orando com os olhos fechados, o cenário de sua aparição chocante. Era ele usando sentença de morte contra Insizanguyu enquanto puxava o gatilho para abrir sua cabeça. Era quando ele revelou seu sorriso de palhaço, dizendo com voz profunda: "Esse tiro é pelo capitão." Foi quando o espectador Adam usou um olhar extremamente claro e inocente para perceber o final da apresentação. Era ele se transformando em Dan Smith, convidando Dali Simone para dançar a dança final. Eles estavam todos tão frescos em sua mente, especialmente o olhar de um espectador. Houve uma reação aparentemente corporal que parecia uma força magnética. Isso fez com que Klein descobrisse gradualmente seu senso de autoconsciência mais uma vez. Quem sou eu? Essa foi uma pergunta para a qual Klein teve uma resposta quando ainda era um sem-rosto. Ele não precisou pensar muito sobre isso, pois rapidamente entendeu sua identidade. Uma pessoa da Terra, uma pessoa que foi reconstruída a partir dos fragmentos da memória de Klein. Uma pessoa cuja experiência como Falcão Noturno o influenciou profundamente. Uma pessoa cautelosa e com medo do perigo, mas capaz de persistir e desistir de tudo. Um protetor e um miserável. Estranhos órgãos sensoriais que não vieram do corpo do coração e da mente ou do corpo da alma foram extraídos pouco a pouco dos fragmentos, condensando os novos pensamentos de Klein: frieza, calma, observação e negligência. Eram pensamentos que lhe permitiram ver o mundo de ainda mais ângulos e dimensões. Ele sabia que isso poderia ser a divindade. Sem oferecer qualquer resistência, ele acorrentou os fragmentos originais do corpo espiritual com fios pretos, permitindo-lhe lentamente tomar forma novamente. Neste momento, ele percebeu o propósito do ritual de avanço. Era uma marca, uma âncora. Comparado a outros caminhos, o feiticeiro bizarro, que experimentou a fragmentação de seus corpos de alma, precisou de uma âncora muito antes. No entanto, isso não exigiu o apoio de nenhuma fé. Pelo contrário, a fé era um assunto abrangente e confuso, com demasiados sentimentos pessoais envolvidos. Durante a fragmentação durante este ritual, isso facilmente eliminou a humanidade de quem avançava que era apenas um sequência 5, deixando para trás a divindade. Uma atuação grandiosa e profunda sob a vigilância de inúmeros espectadores foi suficiente para compor esta âncora. Embora os espectadores fossem poucos em número, como o ápice da existência do caminho do espectador, Adam poderia se igualar a milhares de espectadores comuns. Ele poderia até imaginar um teatro de espectadores para criar o efeito. Com todo o seu corpo tomando forma, todos os tipos de conhecimento surgiram das profundezas de seu corpo espiritual de nível semideus, envolvendo a mente de Klein e dando-lhe um impacto indescritível. Parecia que seu cérebro estava prestes a explodir. No entanto, com algum nível de divindade e sua rica experiência, ele poderia ver isso de uma maneira desapegada e passar facilmente por esse estágio. Os vermes transparentes em seu rosto, mãos, pescoço e sob as roupas retornaram ao seu corpo, transformando-se no Klein Moretti, de cabelos pretos e olhos castanhos. Olhando para Dali Simone, que ainda estava em seus braços e lentamente esfriando, ele a ergueu e caminhou até Leonard Mitchell. Ele se abaixou e a colocou no chão. Dali não tinha mais escamas pretas ou penas brancas. Ela havia sido restaurada ao normal e seus olhos estavam fechados. Os cantos de sua boca estavam curvados como se ela estivesse tendo um sonho mais profundo e doce.
Klein levantou-se e olhou para Leonard, que abriu os olhos novamente e disse pesadamente: ela retornou ao reino da deusa, assim como o capitão. Ele a transformou em uma marionete para reverter a mutação de Dali, permitindo que ela morresse como uma humana antes de liberar o controle sobre ela. Leonard tentou forçar um sorriso enquanto lacrimejava em reconhecimento. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Klein assentiu gentilmente com a cabeça. Para ela, este pode não ser o pior resultado. Ela voltou como humana para o abraço de uma divindade em que acredita, e é onde o capitão e os outros estão. Enquanto falava, ele subconscientemente e sinceramente levantou a mão direita e bateu no peito 4 vezes no sentido horário. Leonard instintivamente desenhou o sinal da lua vermelha. Ele ficou momentaneamente surpreso quando sua expressão ficou estranha. Klein examinou a área e disse: leve a Madame Dali de volta com você para Balan Leste. Divulgue que ela morreu devido ao ataque de Incis Anguil e fez contribuições excepcionais para causar a morte de Incis Anguil. Não se preocupe, ninguém irá investigar você. Claro, você pode aproveitar esta oportunidade para deixar os luvas vermelhas. E eu estou acostumado com a igreja, disse Leonard pesadamente. Klein tirou o chapéu e despediu-se com uma reverência. Segurando o chapéu, ele se virou para caminhar até o corpo de Incis Anguil e pegou uma carta que tinha uma carruagem e um sacerdote vermelho. O sacerdote vermelho usava o rosto de Roselle Gustave. Os lábios de Leonard tremeram quando ele perguntou de repente: vê, você não voltará para a igreja? Klein não se virou enquanto usava sua cartola de seda e se dirigia para outra saída da praça. Depois de alguns passos, ele fez uma pausa e respondeu a Leonard de costas para ele. Não posso mais voltar. Não posso mais voltar. Leonard ficou atordoado enquanto a figura familiar gradualmente se distanciava e desaparecia. Depois de um tempo, alguns Beyonders voaram para a Praça do Reavivamento. Um deles usava as vestes de clérigo da Igreja da Meia-Noite. Ela tinha uma cabeça com lindos cabelos negros e um rosto requintado. Ninguém sabia dizer a idade dela, porque ninguém se importava. Eles só puderam notar os olhos que pareciam conter inúmeras estrelas dentro. Esta mulher estava flutuando no ar enquanto olhava para a praça. Tudo o que ela viu foi o triste cadáver de Incis Anguil, que dificilmente poderia ser reconhecido. Cobrindo sua cabeça quebrada estava uma carta de tarô comumente vista. Era a estrela. Acima da névoa cinza, Klein colocou a carta do sacerdote vermelho na mão esquerda e fechou os olhos para descansar por um momento. Ele tinha uma compreensão básica dos poderes de um feiticeiro bizarro. Por um lado, ele poderia se transformar em animais de tamanhos não muito díspares. Em um estado de corpo espiritual, ele poderia ignorar completamente este ponto. Poderia transferir ferimentos dele mesmo ou de outras pessoas para uma estatueta de papel. Ele também ganhou o aprimoramento da habilidade salto flamejante, que agora se estendia por quase 1000 metros. O poder das balas de ar atingiu-o de um canhão. Por outro lado, ele agora poderia obter o controle inicial dos fios do corpo espiritual em 3 segundos. Poderia transformar um alvo em sua marionete em 15 segundos. Seu alcance de controle era de 150 metros. Ao mesmo tempo, ele poderia trocar os fios do corpo espiritual, permitindo que sua marionete obtivesse todos os seus poderes Beyonder. Dentro de 1000 metros, ele poderia trocar de local com sua marionete como quisesse. Devido a este ponto, e aos vermes que ele separou como uma forma de criatura mítica, bem como ao disfarce dos fios do corpo espiritual, Klein obteve um nível mais alto de clones corporais. Isso também significava que, enquanto qualquer uma de suas marionetes estivesse viva, um feiticeiro bizarro nunca morreria.
O inimigo muitas vezes achava difícil saber se o morto era o feiticeiro bizarro ou sua marionete. O que era real e o que não era difícil de determinar. Depois de confirmar seu estado e descansar por um momento, Klein imediatamente caminhou profundamente no espaço misterioso acima da névoa cinza. Ele se dirigiu para a escada de luz que parecia levar ao céu. Como esperava, houve outro degrau, formado por luz. Desta vez, Klein acreditava que poderia usar esse sexto degrau que lembrava um gigante para pisar na nuvem cinza condensada. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Chegou ao fim e, com um salto, pisou na nuvem formada pela névoa cinza. Refletindo em seus olhos estava uma porta de luz manchada com um brilho preto azulado. Foi formada a partir de inúmeras camadas de luz esférica, e cada luz esférica envolvia larvas se contorcendo. Algumas delas eram transparentes, outras translúcidas. Esta foi a cena que Klein viu através dos olhos de Enzo, mas os objetos estavam muito embaçados, como se algo estivesse obstruindo sua visão. Além disso, acima da porta de luz, havia finos fios pretos pendurados. Eles estavam pendurando o que pareciam ser casulos completamente transparentes. Esses casulos balançavam suavemente, envolvendo diferentes almas. Eles pareciam ser de todas as ascendências: africanos, asiáticos, caucasianos, etc. Alguns usavam jeans, outros seguravam celulares. Alguns tinham roupas lindas, outros tinham lindos traços faciais. Todos eles tinham a aura como se estivessem vivos, mas seus olhos estavam bem fechados. O olhar de Klein congelou como se ele tivesse retornado à terra e caminhado pelas ruas cheias de gente. Então, percebeu que 3 casulos haviam se aberto. Eles estavam vazios e balançavam com o vento. Erguendo a cabeça, Klein observava isso em silêncio.